Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Estamos hoje aqui com mais um podcast, né, Erivelton? Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui como estagiário hoje. Vamos começar aí ajudando o Rodrigo em alguns dias. Então, espero que dê tudo certo. Vamos Na lá. verdade, ajudando a equipe, né? Ajudando ao grupo, que a gente com certeza vai ter ainda mais pessoas que vão somar junto com a gente, eu tenho certeza. E que esse projeto cada vez mais leve a palavra do Senhor e alcance mais corações. Hoje, nós estamos com mais um carequinha aqui, né? Se E aí, apresente aí careca? pro pessoal, menino. Sou o José, sou casado com a Gisele Cavaleiro, tenho 38 anos, completo agora em 14 de julho. Sou pai do Pablo e da Natiele, meus dois filhos maravilhosos, e congrego aqui na Igreja Batista, independente, há 6 anos. E hoje estamos aqui, né, irmão? É isso aí. É isso aí. Aí você pode fazer a chamada para ele contar o testemunho. Isso aí, bem interessante, irmãos. É sempre bom contar para o pessoal entender um pouco, né? Então, a gente já pressupõe, né? A galera da igreja já tem família, né? Tem os filhos. E é sempre bom estar sempre contando. Então, hoje o irmão preparou um testemunho para contar e qual seria, qual a área. Ele deixou uma surpresa pra gente para contar no momento da gravação. Bom, um testemunho mais marcante da minha vida, eu acredito que foi a minha primeira conversão aqui na Igreja Batista. Nós viemos morar aqui do lado da Igreja Batista, não porque nós quisemos, nós viemos porque Deus trabalhou na nossa vida de uma tal forma que nós tivemos que perder tudo para nós poder se converter. E é incrível que Deus tirou nós da nossa casa e no começo eu não entendi, mas nós viemos parar aqui do lado, aqui na 10 de julho. Eu bebia, eu fumava e geralmente sentava na frente aqui na frente da rua, e os louvores da igreja sempre me tocou meu coração. Mas eu ruim, né? Meu coração ruim, que uma pedra, não me importava. Aí, irmão, o que aconteceu? Quanto mais ruim a gente é e o coração da gente não se quebranta, Deus ele vai deixando o inimigo agir na tua vida de tal forma que você às vezes tem que perder tudo para poder encontrar Deus. E foi assim comigo. Chegou um dia que nós não tínhamos mais nada, não tinha mais nenhum alimento para me dar para meus filhos. Se tem uma coisa que toca no coração de um pai, é você não poder proporcionar o mínimo para o seu filho. E foi nesse dia que eu me encontrei com Deus, que eu pedi para Deus que Deus mudasse a minha história. E como a gente vem de uma família cheia de problemas, totalmente desestruturada, o que eu pensava? Eu falei, não, eu vou me envolver em alguma coisa errada ou vou me acertar com Deus. E nesse dia eu fui orando, pedindo para Deus que Deus mudasse a minha história. E incrível, eu já até falei com essa mulher que Deus usou ela para poder me ajudar. Eu cheguei na casa dela nesse dia, e ela falou assim: nossa, Deus mandou você aqui mesmo, que eu tô doente hoje, precisava terminar umas peças aqui, e você não termina para mim essas peças? Daí eu fiquei pensando assim, mas será que é Deus que está falando comigo, né? Será que Deus está me proporcionando isso para mim? Mas mesmo assim não dei o braço a torcer, né? Mas aquilo ficou já no meu coração. E esse dia eu cheguei em casa, era meia-noite e pouco, passei, comprei um lanche para meus filhos, para minha esposa, porque eu não tinha o que dar para eles jantar. E eu fiquei pensando depois, durante a noite, falei, mas será que Deus ouviu minha oração? Daí foi a primeira vez que eu pensei assim, falei assim, Senhor, eu orei para Deus, o Senhor realmente ouviu a minha oração, que o Senhor tome providência na minha vida, tome uma providência, mude essa história, que eu vou começar a servir o Senhor. E a partir desse dia, eu tive que também negar muitas coisas. Eu parei de fumar, parei de beber,
comecei a vir na Igreja Batista, aqui do outro lado. Não foi fácil, porque quando a gente bebe, a gente tem muitos companheiros que estão todos juntos com a gente. E às vezes a gente corta tudo isso de uma vez só. O inimigo, ele age na vida da gente de uma forma tão terrível que as pessoas acabam se afastando da gente, porque você está procurando uma melhor. Mas a partir do momento que eu comecei a negar as coisas do mundo e comecei a congregar na igreja, Deus tem transformado a minha vida, mudado a minha vida cada vez mais. Mas no começo não foi fácil, porque as bênçãos não veio assim em seguida. Não, nós passamos muitas lutas, muita dificuldade, muita humilhação. Mas um dia Deus, as sementes nesse plantio, Deus deixou nós escolher. Que Deus transformou a minha vida, continua transformando cada dia mais. Meus filhos, da minha esposa, e eu tenho fé nesse Deus que me acolheu, me abraçou e me tirou de tudo aquilo que estava lá. Quem me conhece de antigamente para agora, tenho certeza que vê o agir de Deus na minha vida, na vida da minha família. E é esse Deus que eu vou seguir até o fim, e eu e minha família serviremos a Deus até os últimos dias da nossa vida. É isso, irmão. Esse é um dos meus testemunhos. Amém. Geralmente eu seguro muito minha emoção, né? Eu não sou um cara de demonstrar que eu sou emotivo, que eu choro. Mas eu conheço o Josi da época que nós fervia o mundo aí, né, Josi? Fazia tudo que é coisa errada. E ver o que o Josi e a família dele se transformaram hoje, cara, é Deus mesmo. É Deus. Age muito na vida nossa. Graças a Deus nós temos muitas bênçãos. Temos lutas. Mas sabemos que todas as lutas nós podemos vencer, porque nós temos um Deus maior que está nos guiando, está nos auxiliando. Então, hoje, o que ficou para trás, eu não sou mais de ficar relembrando mais as coisas ruins. Eu me foco mais no futuro, mas do passado, eu só lembro para não cometer os mesmos erros, né? E incentivar os nossos jovens, nossos adolescentes aí, para eles não caírem no mesmo erro que nós. Porque o mundão lá fora está tragando cada vez mais nossos jovens, nossos adolescentes, e né, não podemos permitir isso, né? Isso daí transforma nós num ser humano um pouco melhor, né? Que nossos erros não deixemos nossos filhos, nossos adolescentes repetir isso, né? Que eles têm alguém para auxiliar eles, tem algum amigo que passou por tudo isso e pode sim estender a mão e ajudar eles de alguma forma. É isso mesmo. E aí a gente percebe a transformação e as consequências que isso vai trazer para sua vida, né? Sim. Ainda, vamos dizer assim, um pouco recente, são 6 anos, né? Mas as consequências do que você planta, porque tem algumas coisas que você planta e que crescem em meses, vamos dizer assim. Tem algumas árvores frutíferas que demoram um pouco mais para crescer e daí dar os seus frutos. E a partir do momento que você vai se convertendo, vai vindo essas novas colheitas, né, do fruto novo que você plantou, e ao mesmo tempo vem os frutos maus que foram plantados lá atrás e que você acaba colhendo. Então eu vejo assim, com um pouco da experiência que eu tenho na igreja, a gente percebe que às vezes tem muitas pessoas que vêm para a igreja e continuam colhendo coisas ruins, né? Mesmo tendo se convertido, porque lá atrás plantou algumas coisas, né? E assim vai indo. E dá para ver assim, a gente que, né, tem filho fica pensando, cara, olhe o novo futuro, a nova perspectiva de vida que você está dando para os seus filhos através deles acompanhando todo esse testemunho. Então lá para frente, se você se mantivesse naquela vida que você tinha, seus filhos iam se espelhar em você e iam acabar copiando esse exemplo. E agora, para esse lado que você está voltando, buscando o Senhor, frequentando a igreja, os seus filhos também vão conhecer esse lado. Então, igual a gente comenta, né? O exemplo, ele grita. Então, a criança ali vê, né? Os teus filhos são tão crianças, já são mais ali quase pré-adolescentes, adolescentes. Então, eles vão com toda certeza estar ali te levando como exemplo e seguindo. E assim é as nossas vidas. Então, todos que estão ao nosso redor, a gente de alguma forma influencia. Alguns mais, alguns menos. Isso é bem importante.
E parabéns aí pela sua coragem de realmente buscar, renunciar e falar, Senhor, eu sou teu e não importa o que venha, o que aconteça, eu venho para cá. Porque às vezes, né, tem pessoas que fazem isso, né, de entregar a vida para Deus, mas na hora que o negócio aperta, acaba voltando atrás da sua palavra, da sua decisão. Sim, irmão. É verdade, os filhos da gente são... Nós somos os espelhos dos nossos filhos. Isso realmente reflete neles. E nós também se espelhamos em Deus, né, para nós não tomar nossas atitudes, nossa vida. Cada vez que a gente toma uma atitude errada, a gente também tem que se pôr que a gente somos filhos de Deus e estamos se espelhando em Jesus. Então, cada vez que a gente for pensar mal, fazer algo errado, a gente sabe que tem um pai que tem uma onde se espelhar. Então, a gente tem que levar a nossa vida mais próxima de Jesus possível, para que nossos filhos também cresçam e não se desviem, né? Que eles possam ter um futuro diferente, uma vida diferente, não passar tudo isso que nós passamos, porque a gente passa muitas, como você falou, pegando muitas sementes maus plantadas, e quando a colheita vem, a gente não quer colher os frutos ruins, né? A gente quer só os frutos bons, né? E infelizmente isso realmente vai refletir na vida dos nossos filhos, porque eles estão crescendo numa vida totalmente tortuosa, né? Nós fumava, nós bebia, então eles cresciam vendo aquilo ali, briga direta de casa, né? Fervo, bagunça. Então, mas a partir do momento que você conhece Jesus verdadeiramente, que você quer mudar, você procura o teu propósito de mudar, isso já não faz mais menção, você não sente mais falta disso. E realmente, se você não tiver a tua força de vontade de procurar a mudança, qualquer coisa que você passar, qualquer barco que tiver fervo, você vai te puxar você. Mas isso aí depende de você. Você tem que querer procurar a Deus. Você tem que querer procurar a melhor para você, para tua família. Você tem que ter uma escolha. Ou você procura, o que você prefere? Você prefere trazer teus filhos na graça, na presença de Deus? Ou prefere ver teus filhos num baile funk de madrugada, escutando essas músicas? Nós sabemos hoje em dia, né? Não precisamos nem falar nada. Você tem a tua escolha. Você prefere do que você prefere. Mas a partir do momento que você escolhe deixar teu filho no mundo, você sabe as consequências que vai ter lá na frente. Daí não tem como você cobrar nada lá na frente, né? E a Bíblia diz, né, cara, que a gente tem que educar nossos filhos e que depois, quando eles estiverem grandes, eles não vão desviar do próprio caminho. Eles vão, mesmo que eles desviem, caiam, mas eles vão lembrar de Jesus e vão voltar para a presença do Pai. Falando em educação, em sermos espelho, né? A gente vê a falta que faz, às vezes, hoje ter a escola bíblica dominical, né? Porque, assim, eu sou de uma geração que não faltava escola bíblica. Acredito que você pegou um pouco dessa fase dos jovens, né? Então, foi onde eu mais aprendi sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre temor. Então, assim, hoje a gente tem essa carência de ter os estudos bíblicos dominicais novamente, de fazer com que os jovens, os adolescentes, as crianças, elas se interessem em aprender sobre as coisas de Deus. Cai naquilo que a gente comentou no teu podcast. A facilidade de você ter informações hoje é tão grande que as pessoas se desinteressaram pelas coisas da igreja mesmo. Porque você quer aprender alguma coisa, você pode pôr no YouTube, e nem sempre no YouTube você vai ter boas referências. Então é algo muito complicado, cara. A gente precisa formar verdadeiros cristãos, cristianos, não sei. Porque quando você está lendo a Bíblia tem muito as entrelinhas, né? Então até daqui a pouco eu vou ler o versículo que ele comentou aqui pra gente, que toca muito ele. E a hora que eu li pela primeira vez, eu falei, nossa, que diferente. Mas nas entrelinhas é o que vai falar com o coração dele, vai falar com o coração do Rodrigo, com o coração de você que está em casa, do meu coração. Porque a gente tem que entender que quando a gente está lendo a Bíblia, o Espírito Santo está traduzindo no nosso coração. Então, às vezes, está lendo uma parte da Bíblia que fala sobre guerra, sobre morte, e naquele momento você não está passando sobre nada de guerra, sobre nada de morte, mas alguma palavra, algum trecho vai te emocionar e vai te tocar ali dentro. Então, a nossa palavra é a palavra de Deus, né? A Bíblia é o único livro que você lê junto com quem escreveu, com quem inspirou, porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, por isso que é tão importante a leitura e tão importante estar junto.
E é a mesma coisa, né? Sobre a escola bíblica dominical, a mesma coisa. Então, hoje, se a gente conseguisse cuidar tanto da questão das experiências com Deus, né? Você se emocionar, ter aquele momento de experiência mesmo, tanto com questão de louvores quanto questão de Bíblia. Se a gente conseguisse andar com as três coisas juntas, a gente conseguiria andar muito mais rápido. Seria como se fosse um triatlo, né? Os três pontos seriam muito interessante. É legal porque assim, a conversão dele veio através de louvores que ele estava escutando quando estava tipo tomando uma cachaça, fumando um cigarro. Então, Deus trabalha da forma que ele quer, nos mínimos detalhes. Às vezes tem pessoas aqui dentro que não dão a mínima pro que está acontecendo aqui, mas às vezes alguém lá fora escuta um louvor e Deus toca aquela pessoa que está lá. Aí vai muito da opinião, porque tem pessoa que ouve e reclama, o som tá alto. Fala mal do som, hein? Se alguém Não. reclamar do som, vai ter que conversar com o sonoplasta. E o pessoal fica. Depende, tudo depende. O copo tá meio cheio, tá meio vazio, né? Então, ali no caso do Jô, estava meio cheio. E algumas pessoas que estão ao redor, às vezes, né, não gostam do som ou não é aquele momento. Eu até brinco uma vez, quando eu era bem jovem, né? A gente Faz saiu um tempo, dia. Heriberto, faz tempo. Faz tempo. A gente saiu um dia pra aqueles festinha de escola, assim, tinha 14 para 15 anos. E a gente entrou numa igreja evangélica e zoou com as meninas. As meninas estavam, né? Estavam com o vestido mais curto e falou: duvido você entrar. A gente meio que fez uma brincadeira. E essas meninas entraram dentro da igreja, de uma assembleia. O irmão que estava na porta levou elas até o lugar, elas sentaram, saíram e ganharam a aposta. Então, lá, quando a gente era muito. Só que o que chamou a atenção pra gente, que a gente se sentiu constrangido depois. Porque o irmão que estava na portaria da Assembleia de Deus tratou muito bem elas. Tipo, muito bem mesmo. Pegou, levou elas pro lugar e tudo mais. Tava com maquiagem de noite, então chamando um pouquinho mais de atenção nesse sentido. E uma igreja que é um pouco mais conservadora. E ele tratou super bem elas. Então, assim, a forma com que ele tratou as meninas e a gente que estava ali pro lado de fora vendo se elas iam fazer a aposta, ganhar a aposta ou não, a gente se sentiu constrangido, né? Então vai muito, né? É que o amor constrange mesmo. Exatamente. Falando um pouco da Bíblia já, então dei um spoiler ali. Tá em João 13, versículo 11. Diz assim: Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Irmão, esse versículo, ele segue, acho, mais um pouco adiante ali. Mas é um versículo que me toca bastante, porque, vamos lá, como é difícil você amar uma pessoa que você sabe que vai trair você. Isso acontece na nossa vida hoje em dia. Já pensou você ter um vínculo com uma pessoa que você quer bem? Um irmão, tua esposa, você saber que ela vai trair você, e mesmo assim, Jesus pegou e lavou os pés, serviu a ceia, e sabendo, porque ele teve um convívio com Judas. Cara, ele teve um convívio, não foi pouco. Ele amava Judas. Ele sabia que Jesus ia trair ele. Como Jesus ter sofrido por saber que ele ia trair. É um ponto de vista, se você parar a pensar, isso me toca bastante. Porque a traição de uma pessoa que você ama, que você convive, dói. Dói demais. Né? Eu falo isso de um irmão, de um amigo, qualquer tipo de pessoa que você ama de coração. Isso daí já te dói muito. Agora imagina você souber que ela ainda vai te trair você, e você ainda amar essa pessoa, perdoar essa pessoa, lavar os pés dessa pessoa com todo respeito, carinho. Então esse é um versículo que um dos versículos da Bíblia que me toca bastante. A humildade de Jesus. Por mais que sabendo que a pessoa ia levar ele à morte, né, entregar ele em uma bandeja, né, vender ele, e mesmo assim Jesus amou. Tá? Esse versículo, acho que para mim é um dos versículos que mais me toca. Que realmente, quem já não foi traído por um amigo,
confiou alguma coisa numa pessoa que você quer bem, e aquela pessoa vai lá e te conta o teu segredo, ou te trai você, isso te magoa você. Te magoa de uma forma tão grande que você, nossa, né? Você quer esganar a pessoa, né? E Jesus não, Jesus ele sabia, né? Sabia que ele ia ser traído, e mesmo assim amou ele e perdoou ele. O que levou ele à condenação foi o que ele quis fazer, né? Sim. Que é a escolha dele. Ele tinha Mas escolha, não foi né? Jesus, né? Porque Jesus perdoou ele. Mesmo depois de tendo traído, ele tinha ainda a escolha, mas Tinha ele escolha. preferiu fazer o que fez. Né? O remorso, talvez, pode ser, né? Por ter Eu traído acho uma pessoa que se ama, né? Pode ser. O peso disso, né? Vai muito além do que a gente Muito pode além do que pode imaginar. imaginar, né? Nossa, bem forte mesmo. Eu não tinha pensado por esse lado. Por isso que eu falo, as entrelinhas são tudo, né? Porque realmente essa passagem é sobre isso, né? Sobre ali Jesus lavando os pés. E você olhar assim, cara, realmente, ele sabia quem era, né? Jesus sabia e tratou todos iguais. Então, assim, essa questão sobre a personalidade de Jesus, da forma porque Jesus é Deus, né? Então, da forma que Deus faz com as pessoas sobre a questão do perdão, então é igual a gente, né? O futuro, Deus sabe lá na frente, a gente vai ter algumas decisões para tomar, enfim, mas a gente sabe que a gente pode magoar Jesus, pode, né, vender ele, pode trocar ele, talvez não por moedas como foi, ou às vezes sim, né, pela questão financeira. E mesmo assim, Jesus nos ama. E o amor é incondicional, então assim, não condiciona a uma fidelidade, por exemplo. Então Jesus amou Judas. E esse amor não foi condicional à sua fidelidade, né? Falar, não, só te amo se você for fiel comigo. Então ele simplesmente amou. E a gente, né, olhar assim, não consegue entender quão grande é Jesus, né? Porque pra gente ter isso na prática, né? Na teoria, não, a gente ama todo mundo, mas na primeira oportunidade, quando alguém nos trai, a gente já age de uma forma diferente. Vamos dizer, um irmão que te devendo pra você ou qualquer coisa, né? Você não consegue perdoar o teu irmão porque o teu irmão te devendo pouca coisa. Ou o teu irmão pegou aquele teu tênis emprestado que você gosta, não te devolveu, você já quer nervoso. Né? Já pensou? Nesse ponto de vista, você saber né, que com que Judas ia entregar ele. E às vezes acontece, muitas vezes, isso com a gente mesmo, acaba pecando, acaba trocando a nossa fidelidade com Deus por outras coisas banais. Isso acontece no dia a dia, e Jesus continua amando nós. Entendeu? Então a gente tem que repensar, a gente não pode julgar Judas, né? Porque às vezes a gente também faz a mesma coisa, acaba trocando Jesus por outras coisas. Vamos colocar as moedas como pecado. Muitas vezes a gente peca contra Deus e a vergonha da gente assumir o nosso erro e pedir perdão acaba nos afastando mais ainda. E quando vê, a gente está morto espiritualmente. Morto espiritualmente, exatamente. Ponto que queria chegar, às vezes acaba fazendo a mesma coisa, só que de modos diferentes. Modos diferentes. E Jesus continua nos amando da mesma forma. Só que mesmo jeito. Jesus queria que você... Ele só quer é o que foi falado, ele só quer a nossa renúncia. E o amor constrange. Hoje foi falado sobre renúncia, né? Então esse João constrange muito. É muito mais difícil, eu falei hoje, meu irmão, é muito mais difícil falar do amor do que falar do ódio. O ódio é muito fácil de falar, mas você falar com um irmão teu que você ama ele, que você quer bem ele, é difícil. Pode notar, irmão. É muito mais difícil você falar, irmão, como eu amo você, eu quero bem de você. Aí eu falo pros meus irmãos, mas para aqueles que me ofenderam, eu já falo assim, olha, fica aí no teu canto, me deixa aqui quietinho, não vamos se trombar não. Mas é difícil, né? Um irmão claro que te ofendeu, que você está magoado com ele, você perdoar ele e dizer que ama ele. É muito difícil. É difícil mesmo. Não, é uma coisa que você parar para pensar. Esses dias eu vi eu vejo muita coisa, daí eu tava vendo uma entrevista lá. E o cara era um cara já formado na área dele, e ele falou assim, na ciência, tudo que vem o per antes é o excesso, né? É o que está acima de tudo. Então o excesso de amor é o perdão. O perdão é o ápice do amor. Então quando você aprende a perdoar, então você realmente aprendeu a amar.
E às vezes falta isso pra gente. Então, voltando agora, falando um pouco sobre perdão mesmo, qual que é o meu entendimento sobre perdão? Assim, o que eu tenho como significado? É você agir como se a pessoa não houvesse feito. Então, isso é o que eu tenho. Quando perdoo, é vocês ter a clareza que a pessoa fez, mas você agir como se a pessoa não tivesse feito. Que é o que Jesus faz com a gente, né? O que Jesus faria com Judas ali, né? Depois a gente sabe o final da história de Judas, infelizmente. Mas na nossa vida, a gente pede perdão, renuncia, o Senhor nos recebe. Ele sabe do que a gente fez, sabe por onde a gente passou, mas Ele age como se a gente não tivesse feito. Mas voltando lá no início, né, do podcast, a gente fala sobre as consequências, sobre a colheita. Então, Jesus nos perdoa, mas Ele não tira, né, as consequências dos pecados que a gente cometeu, as consequências das escolhas que a gente cometeu, porque senão seria muito fácil, né? A gente pecaria, erraria um monte, não renunciaria a nada, ia pedir perdão e após ia ficar sem nenhuma consequência, né? E não é bem assim que funciona. Tudo tem uma ação, tem uma reação, tem uma consequência e assim vai indo. Nós três somos pais. É a mesma coisa. Se o nosso filho faz uma arte, uma traquinagem, a gente vai, tipo, perdoar eles pelaquela traquinagem, mas a gente vai corrigi-los. Deus é assim com a gente. Por mais que a gente tenha feito tudo errado lá para trás, nos consertamos, nova criatura somos. Eis que tudo se fez novo. Um novo plantio vai começar a acontecer. Só que o que a gente plantou antes tem que colher. Não adianta, se vai colher para jogar fora, para sofrer, mas vai colher. Só que Deus é tão bom, cara, que tem coisas que Ele faz a tempestade levar embora. E às vezes você colhe 10% do 100 que você plantou ruim. E o 10% às vezes a gente não aguenta. Mas na realidade tudo que Ele coloca, né, é o peso que a gente consegue, né? O tamanho da nossa cruz sob medida. E assim vai indo. Deus nunca dá uma tentação maior do que a gente pode suportar. A gente acha que não, né? A gente acha que não, porque às vezes a gente vê o tamanho da colina, a gente acha, não vou chegar no final dela. E daí você tem que parar e pensar que não somos nós, é Deus. Às vezes você só precisa pensar no próximo passo, não na colina toda. Eu tenho uma frase que eu falo assim, ser cristão é fácil. É fácil, mas é complexo. Por que é fácil? Porque basta apenas aceitar Jesus. Se aceitou Jesus, você é cristão, você é salvo. Beleza. É complexo porque Deus não quer só isso da gente. Deus quer renúncia, quer entrega. Então é fácil, hoje tem muito cristão que só aceitou Jesus. Mas e a complexidade de você viver uma vida com Cristo? Não, e a qualidade de vida que você tem. Ó o testemunho do irmão, né? Exatamente, Rodrigo. Tem um hino, uma música que um dia eu vi você escutando, e eu baixei ela porque eu gosto muito. Que é aquela... Jesus não deve nada pra mim. Canta aí. Eu não sei cantar ela. Mas essa música Eu não também... trouxe nada pra mesa, será? Não, é Jesus... não vinha atrás de bênçãos, porque Jesus vinha não deve nada pra mim. Sim. Entende? Essa música também, ela me tocou bastante quando eu ouvi a música primeira vez ela. É bonita E é demais, verdade, cara. muitas vezes a gente só vem atrás das bênçãos, mas Jesus não deve nada pra nós. Nossa, é muito lindo. Você já escutou esse louvor, né? Chorei algumas vezes Cara, já. E é verdade, é pura realidade. Nós estamos buscando bênçãos. Nós já temos bênçãos. Ao levantar de manhã cedo, nós temos a oportunidade de tomar um café com nossos filhos, abençoar a nossa família. Nós já estamos sendo abençoados. Nós não estamos vendo as bênçãos. Todos os dias Deus abençoa nós. Nós levantar até a hora de nós dormir. E nós não vemos essas bênçãos. Nós só estamos focados nas bênçãos que a gente quer. Eu quero muito aquela bênção. Mas Deus abençoa a nossa vida todos os dias. Quando você vê um filho da gente orando, que bênção que é isso. Né? É uma gratidão, É uma né, gratidão que você tem, tão, assim, tipo... sabe? Eu me chego a me emocionar, às vezes eu vejo o irmão falando dos filhos dele. E eu também, assim, tenho muito orgulho dos meus filhos. Eles, assim, por estar crescendo num ambiente totalmente diferente do meu. Né? Eu nunca tinha entrado numa igreja até 6 anos atrás. Eu sempre fugia de uma igreja. Sempre fugi. Nunca entrei.
não gostava da igreja. Fui umas 2, 3 vezes, mas só para conhecer. Então, hoje não, os meus filhos, eles oram antes do alimento, eles oram antes de dormir. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo a oração deles. Lá na frente, eles vão ter uma oportunidade de vida muito melhor. Não vão passar nada que nós passamos. Mas Deus está abençoando. Eu estou sendo abençoado todos os dias. Então a gente tem que parar de focar só na bênção que a gente quer. A gente tem que saber as bênçãos que Deus está produzindo todos os dias na vida da gente. Assim a gente consegue viver melhor. Não ficar só focado naquilo que a gente quer. Isso aí é quando você começa a ter uma maturidade do que Deus faz, né? Então você começa a olhar tudo com outros olhos, assim. O Espírito Santo começa a te mostrar os pequenos detalhes. E daí eu falo assim, por que as pessoas hoje empregam muito sobre prosperidade? Porque o foco é dinheiro. O foco não é estar na presença do Senhor. Apesar que dinheiro é muito importante para todo mundo. A gente não tem como viver sem dinheiro. Mas é pior ainda viver sem Deus. Isso é verdade. Se conseguisse unir as duas partes, só que daí tem que ter também um controle emocional muito grande, porque quando, por exemplo, você tem dinheiro, ele te abre portas para algumas coisas. E daí, nessa hora de abrir portas para algumas coisas, aquela confiança que deveria estar depositada no Senhor está depositada numa conta bancária. Então, assim, tem várias pessoas que conseguem ter os dois, só que essas pessoas precisam ter horas e momentos com Deus, para que elas entendam, né, que eu tenho aqui o dinheiro que pode curar minha dor de cabeça, por exemplo. Mas antes de ir comprar e, né, com isso fazer uma oração. Isso é um exemplo básico, né, ilustratório, mas como é importante você ter essa dependência com Deus. E quanto mais poder aquisitivo você tem, eu sempre falo quando tenho a oportunidade de pregar aqui na igreja sobre finanças, o dinheiro ele é um potencializador. Então, se você é uma pessoa que busca Deus, que faz tudo certo, quando você tem dinheiro, você vai ser uma pessoa que vai continuar fazendo isso e vai abençoar outras pessoas. Mas agora, se você é uma pessoa que gosta de humilhar as outras pessoas, sem ter dinheiro, quando você tem dinheiro, você vai humilhar o maior número de pessoas, vai pisar em cima das outras pessoas, né? Vai cantar aquela música Minha Vitória Tem Sabor de Mel lá, né? Com todo orgulho ali. Isso vai te afastar da presença de Deus. Agora, o que falta hoje em todos os países são pessoas com poder aquisitivo alto, mas que tenham um coração ensinável e independente de Deus. Porque aí elas vão conseguir, através desse recurso, abrir mais igrejas, capacitar mais pessoas, abençoar outras pessoas, né? A educação bíblica ou a educação, ela é a porta para tudo, porque daí a pessoa vai tendo mais capacidade, né, de sabedoria, de buscar as coisas, e cada dia mais vai desenvolvendo. Como diz a palavra de Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes a gente está sofrendo por falta de conhecimento. Aí, quando você escuta um louvor que te chama atenção, escuta um convite para vir à igreja, para estar buscando, você vai se chegando, né, mais perto de Deus, vai tendo mais conhecimento, vai tendo mais sabedoria, tendo mais entrega, mais relacionamento, e as coisas vão indo. Então, um simples louvor, né, chamou atenção. Aí tem a sua parte, da sua ação, né? O irmão teve ação. Vou lá visitar essa igreja aí que eu estou escutando os louvores. Vamos ver E através disso... Deus aí. Não, eu achei engraçado que daí, quem contou pra mim foi o sogro do João. João, não foi gravar com nós aqui. Sogro do João? Sogro do João, é Valcimar. Aí ele falou assim, o João comentou com ele, falou, nossa, o João se foi na igreja lá, cara. Eu não acredito que aquele cara tá vindo na igreja. Foi o primeiro dia que eu cheguei. Cortei teu raciocínio ali, perdão, Erivelto. Não, eu já tinha concluído. Eu sei do que ele tá falando. Eu não lembro dele. Mas é assim que Deus faz, cara. Deus pega a pessoa ali que, às vezes, a gente que está dentro da igreja não imagina, né? Que a pessoa vai se desenvolver e tudo mais. E Deus coloca ali, deposita as moedas, né? Deposita tudo naquela pessoa e a pessoa vai se desenvolvendo e vai crescendo. Porque Deus capacita os escolhidos. Então, Deus te escolheu sua família, está capacitando
Nesses 6 anos que o irmão tá aí, eu já estava na igreja, então eu consegui acompanhar o crescimento, tanto da tua parte, tanto da Gisele, que eu tenho um pouco mais de contato, porque ela sempre está na frente, trabalhando e chamando e tudo mais, né? Então a gente tem visto os seus filhos, né? A gente teve a oportunidade de estar junto em um retiro, então a gente fica olhando, fica percebendo e vê a evolução. Então, em 6 anos, que eu considero pouco tempo, né? Em pouco tempo vocês tiveram assim um crescimento espiritual e uma mudança de vida assim que foi muito grande, foi exponencial, né? Que o gráfico de exponencial, sabe? É que às vezes eu falo uns termos da matemática, né? Mas enfim, exponencial como que é? Tem o gráfico, em pouco tempo subiu muito, né? Então, em pouco tempo, 6 anos, vocês tiveram uma transformação. Não, vamos deixar descer, né, irmão? Cada vez subir mais. Tem umas pequenas osciladinhas, mas são poucas e volta a subir. A gente é ser humano, né, irmão? Às vezes a gente se frustra, a gente cansa, mas, você sabe, nós moramos longe. Ah, sai fora, você tá com a Gisele, você não tem mais nada que sofrer, mano. Tá em paz, cara. Mas a vontade de servir a Deus, e posso falar pra você, o que Deus já fez na nossa vida, eu só tenho, o mínimo que eu posso fazer é agradecer. Amém. Então essas lutas, essas dificuldades de distância, isso daí nós tiramos de letra. Se torna pequeno, né? Porque acaba se tornando pequeno isso. Nós falamos, Deus já fez muito mais que nós merecemos. Então essas dificuldades para nós já virou uma coisa simples para nós, já estamos passando por cima, né? E tenho certeza que Deus vai fazer muito mais na minha vida, na minha vida e na vida da minha família. E eu agradeço a Deus por isso, oro a Deus todos os dias agradecendo por tudo que Ele tem feito. Porque eu só tenho a agradecer, que é só maravilha, cara. Graças a Deus, as dificuldades eu não conto, eu só vou contar as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Né? Pra quem não sabe, gente, eles moram tão distante, tá? É logo ali. Eles moram lá na Servidão, tá? É um sacrifício mesmo pra eles vir aqui até cultuar com a gente, mas Deus tem grandes promessas através de vocês aqui. Hoje eles são líderes, né? Líderes dos adolescentes. Estão com esse pequeno abacaxi para descascar. Mas tem dado conta, graças a Deus. Na verdade é o Espírito Santo que tem dado orientação e sabedoria para que eles possam sempre estar com atividades novas, com novos projetos, né? Para que essa galerinha não se perca. E a gente sabe a dificuldade que é você liderar alguém. Já fomos líderes, né, Erivelto? Já. Então a gente sabe o quão frustrante é você lutar, trabalhar e às vezes aquilo parecer tão pouco, mas nunca é pouco. É na medida que Deus quer. Então para nós pode parecer pouco, mas para Deus é aquela medida que Ele queria para aquele momento. E é muito gratificante, né? Quando dá certo, você investe ali e aquela pessoa desenvolve e começa a crescer dentro da igreja, dentro né, às vezes criando família. A gente pegou galerinha um pouquinho maior, né? Hoje vê casado, né? Andando ali já com filho, você fala, meu Deus. E ainda na igreja, né? Isso aí é satisfatório. Aquele tempo que você investiu lá atrás gerou frutos e se mantém. Então, essa parte é bem gratificante para trabalhar com o Senhor, pro Senhor, né? Tenha seus perrengues, mas com certeza você está fazendo o que Deus pediu, é a melhor coisa que tem. O que mais esquenta é os retiros, né, José? Os retiros realmente esquenta. Nossa. Ali é uma correria, você planejar algo contando com que as pessoas vão, né? Porque você não tem como você projetar isso ou falar, você vai e pronto, acabou. Não, né? Tipo... Mas mesmo assim, Deus também tem sido maravilhoso. Esses retiros têm feito... Nossa, é impossível. É exatamente isso que eu ia falar, porque você vê assim o sobrenatural de Deus em cada retiro, em cada serzinho ali. E na gente também, né? A gente fala assim, muitas vezes vocês pensam assim, eles que estão mais à frente, né? Não vai dar certo, nós não vamos conseguir. E de repente tá acontecendo um negócio e você olha, Deus, maravilhoso, cara. Deus surpreende, né? É massa. E acho que dia 28 nós vamos ter o café com os jovens adolescentes, né? Ficar a dica já pra eles. Dia 28 de? Dia 28 de junho. Dia 28 de junho, esse mês ainda. Então.
Tá. Então, vamos ter um café com os jovens adolescentes e queremos todos eles aí reunidos. Vamos buscar, se for os que tiver querendo não vir, vamos buscar numa casa. Foi importante. Josi, quer deixar um recado pra galera aí que tá te assistindo? Um recado? Posso dizer que ainda dá tempo. As pessoas que querem uma melhora na vida da sua família, uma estrutura melhor, ainda dá tempo de você se encontrar com Jesus. Ainda dá tempo de você procurar a casa do Pai, se acertar com o Pai. Tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande na vida de todos, né? Mas basta você também dar o primeiro passo e procurar essa melhora. Só Jesus mesmo pode salvar e pode mudar, transformar a vida do ser humano. Mais nada. Então, a dica que eu dou é essa. Procure se acertar com o Pai e volte para Jesus antes que Jesus volte para você. Depois que ele voltar não tem conversa. Não tem mais conversa. Erivelto, deixa um recado pra galera. Então, primeiro, gostaria de pedir para você curtir, né, comentar aqui no vídeo, isso é bem importante pra gente, dar novas dicas, né, indica alguém para estar participando também do podcast que vocês gostariam de ouvir e que se torne uma rotina, né? A gente está postando vídeo agora uma vez por semana, então que realmente você consiga assistir o podcast, né, toda semana. Então se torne realmente um hábito para você. E aqui a gente percebe que a gente tem meio que uma direção, mas quem comanda aqui é o Espírito Santo. Então pode ver que a gente sai um pouco do foco, mas volta. A gente não entende o propósito de Deus para quem está assistindo. Porque pode ser que você esteja assistindo na semana que postou, ou daqui um ano depois, e Deus sempre vai falar. Às vezes vai aparecer esse vídeo do nada para você chegou até o final, assistiu. Isso é muito importante. Deus com certeza vai estar falando com você. Então, cara, você pegue e comece a se alimentar de coisas, né, de músicas, por exemplo, louvores de podcast que vão agregar no seu espiritual. Então não busque só conteúdos aleatórios, busque um conteúdo realmente que vai trazer um alimento sólido para sua alma. Isso aí. Se permita ouvir a palavra de Deus através de um podcast, de um louvor, de uma palavra. Então que você abra o teu coração para que tudo que Deus tem feito, tem usado pessoas, possa falar a você. É que nem o Erivelto falou, pode ser que daqui um mês, daqui um ano, não importa, Deus sempre vai estar falando. Não tem como, né? A gente que precisa se abrir para ouvir a voz de Deus. Estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Estamos aqui com o Erivelto, apresentando hoje pela primeira vez com a gente. Obrigado, Erivelto, pela tua disposição também de estar participando do programa, estar ajudando a gente nesse processo que acredito que é o Espírito Santo que tem comandado todos os podcasts. Um abraço para o Joe e para o André que não puderam estar aqui hoje. Para as meninas que fazem parte também do podcast, a Bárbara, a Adriana e a Nicole, quero deixar um abraço para elas também, tá? Pro nosso Lucas que está aqui hoje na direção das câmeras mais uma vez. A mim, apresentador, né? E ao Espírito Santo e a Jesus que tem comandado essa bagunça nossa aqui. E que seja bênção para todos vocês, tá? Galera, é isso aí, ficamos por aqui hoje. Temos os livros, a gente já tem comentado deles, tá? Você pode estar procurando na nossa igreja ou tá procurando lá no canal da igreja no Facebook, a gente consegue orientar vocês como comprá-los, tá bom? Um abraço a todo mundo, obrigado a todos e até o próximo podcast. Café não? Então não quero papo. Tem que ter, né, irmão? Próxima vez que eu tiver um podcast, eu quero garrafinha de café. Entendeu?
Som. E aí, Jússi? E aí, Erivel, tudo bom ou não? Tudo bom. Gostou do suporte do microfone? Bacana. Bacana, muito igual, bacana. Igual criança, né? Quando tem brinquedo novo, fica bem... Tá bem bacana. Faltou só um copinho de café, né? Bem quente. Eu não consegui ver nenhum podcast, né? Dá tempo. Vou ter que começar a marcar no trabalho. Colocar no celular lá, poder ver os podcasts de todo mundo. Cara, é bem interessante. Eu tenho acompanhado todos. Né? Mas é porque já faz parte da minha rotina. Então eu deixei de assistir de outros e comecei a assistir esse. Mas tem que criar umas novas rotinas, né? Então, eu fico muito tempo no carro. Aproveita. Então, assim, quando eu passo praticamente 1 hora do meu dia, 1 hora, 1h20 dirigindo. Num dia comum, né? Então, enquanto eu tô dirigindo, eu coloco um podcast e vou assistindo. Assistindo não, escutando. Então hoje eu vou começar porque nós estamos com um apresentador iniciante hoje aqui com a gente, né? Porque acho que ele já deve ter feito outros vídeos. Isso aí, boa noite, pessoal. Estamos aí como estagiário hoje. É isso aí. É isso aí. Boa noite, Erivelto. Boa noite, meu querido amigo. Eu sempre esqueço o seu nome. Não conheço direito. Então tá. Nós vamos começar agora, tá bom? Vamos lá. O cara se apresentou, daí nós começamos. Isso. Tá. Então eu também achei que já tinha iniciado. Não, eu vou começar com bom dia, boa tarde, boa noite. Né? É que é bom que essas coisas vai tudo pros cortes, então. Perfeito. Você vai fazer de Estagiário pode errar. Beleza. Vamos lá. Pronto. Seriedade agora.